O teatro para bebês, ele nos provoca uma reflexão sobre o nosso fazer, sobre quem nós somos, sobre quem nós nos tornamos. E é muito bonito ver nos olhinhos dos bebês essa capacidade de se maravilhar, de se deslumbrar com coisas tão simples. O teatro para bebês, que o Grupo Sobrevento propõe, pensa, parte de uma única premissa, que é a premissa de entender que a criança tem uma capacidade poética desde o primeiro dia que nasce. E esse espetáculo Bailarina, assim como também nosso espetáculo Meu Jardim, esses dois espetáculos prova nisso a cada momento que a gente faz. Os espetáculos são extremamente poéticos, delicados, e as crianças se relacionam com essa poesia da maneira que você se relaciona com a poesia, de uma maneira delicada. O teatro, ele deve ser uma experiência, eu acho, vivida. A criança deve viver um sentimento. E a gente consegue fazer isso no espetáculo Bailarina e nos outros também. Por a gente entender isso, que o teatro para bebês pode ser, antes de mais nada, um encontro poético. Uma bailarina pequenina, a bailarina pequenina que dança, que brinca e que sonha. Mas ela cai. E uma lágrima cai dos seus olhos. Mas a bailarina continua. A oportunidade de termos o teatro de bebês em todas as escolas de educação infantil de São Bernardo do Campo foi uma experiência ímpar para nós. Foi um investimento na primeiríssima infância, onde nós pudemos aliar a educação à poesia. O teatro, ele tem um aspecto que é da essência, que trata a poesia no seu aspecto mais primordial, que traz para a criança a oportunidade artística, a oportunidade estética de um espetáculo bem cuidado para a criança bem pequena. Em São Bernardo do Campo, nós fizemos um investimento bastante vultuoso no teatro na escola, porque acreditamos que a poesia, de que a arte cênica, ela é um aliado poderosíssimo à educação. Por isso, nós fizemos várias temporadas, tivemos oportunidade de 2 espetáculos para todas as nossas crianças. E o resultado que nós tivemos são professores muito mais sensíveis e dispostos a fazer um projeto educativo que tem a arte como uma aliada fundamental. Quando um bebê vê seu pai ir longe, deixar ele na escola e partir, o bebê sente uma dor. E a gente não tem que banalizar essa dor. Falar também das coisas mais profundas que mexem em nós adultos, porque nós não somos crianças nem bebês fazendo, nós somos adultos que estamos falando para os bebês. Falar dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos sonhos, porque os bebês têm também angústias, sonhos e desejos.
Esse projeto aqui em São Bernardo do Campo, ele é um projeto que realmente, eu acho que ele é revolucionário. A gente há 2 anos fez o Meu Jardim, com oficinas, que é outro espetáculo para bebês, e realmente as professoras mudaram a sua forma de pensar em relação às possibilidades, ou elas ampliaram o seu olhar em relação às possibilidades de comunicação artística que a gente pode ter com uma criança da primeira infância. Hoje, quando a gente vem fazer a bailarina, elas nos recebem de uma outra maneira, abraçando completamente este projeto e esta ideia, que é uma ideia ousada, que é explorar o silêncio, os mínimos detalhes, se instaura um silêncio mesmo no espetáculo. No início isso assustava elas ou achavam que não era possível. E depois, por meio do teatro para bebês, eu acho que ele também traz uma reflexão muito grande na creche de quais são as possibilidades de comunicação com esse bebê. Será que a gente não está trabalhando os estereotipos? Será que a gente não está se deixando levar por uma mídia que nos impõe e nos diz: criança gosta disso, criança gosta de barulho, criança gosta disso. Quando muitas vezes a gente ouve dizer 60 bebês juntos choram. E a gente pode ver aqui nas apresentações que 60 bebês juntos, eles não choram. Muito pelo contrário, eles estão com você o tempo todo, porque eu acho que o bebê também tem isso de estar vivendo o presente completamente. Ele nunca pensa, o que eu vou fazer depois. Ele está ali para desfrutar plenamente aquela experiência que a gente propõe a ele. Esse trabalho em si é um trabalho muito envolvente, né? Esse trabalho de teatro com bebês é um teatro que envolve, que emociona, que deixa a criançada em um alto nível assim, de concentração, coisa que nós muitas vezes não imaginamos. Crianças com a idade deles, 2 anos, com atenção redobrada, prestando atenção em tudo que está acontecendo em volta. O teatro é uma linguagem, né? E acho que através do teatro elas têm acesso a uma coisa diferente que não faz parte do dia a dia delas, né? E principalmente um teatro como elas vivenciaram hoje, que está assim bem, que fala a linguagem delas, né? Então atinge, né? Toca porque elas pensam dessa maneira, né? Elas não são lógicas, né? Então eu acho que essa forma de teatro favoreceu. E o teatro, das diversas formas, é como se fosse um livro, uma dança. Quanto mais acesso elas tiverem, mais formas de se expressar e de, né, mostrar o que elas querem, né, e conhecer também formas de ser no mundo. Eu acho que foi muito bacana.
magia que aconteceu aqui hoje, foi uma coisa bem prazerosa. Eu pude ver no rosto de cada criança que, ao entrar, transformar o ambiente escolar no espaço do teatro, foi remetido mesmo o teatro para eles. Muitos acredito que não têm ainda essa vivência, mas a partir do momento que eles entraram num ambiente mesmo do teatro. Foi aquela coisa mágica mesmo, e nós trabalhamos muito com a concentração das crianças. E às vezes a concentração da criança ela é muito curta para determinadas atividades que a gente vai propor dentro do pedagógico. E o teatro hoje veio proporcionar esses momentos de concentração para as crianças. E a gente via que na medida que a atriz ia falando, que ela ia interagindo com as crianças, as próprias crianças interagiam com elas. Era aquela coisa assim, foi muito rico. E eles estranham muito quando saem da rotina deles, né? E até mesmo a gente ficou admirada de ver uma estrutura tão grande, eu não esperava. Quando eu desci, entrei naquela sala, eu não acreditei que eu estava aqui. Mudou totalmente, parecia que eu estava em outro lugar. Eu fui transportada para realmente um teatro, um espetáculo mesmo que foi. A escola já é um ambiente onde eles estão mais familiarizados, então é um ambiente onde eles se sentem à vontade, se sentem bem. Então foi criado a questão do teatro, foi criado esse espaço dentro da escola, um local onde ele já tem uma certa afinidade. Então isso é de muita importância. É na escola que eu vi, talvez os comentários com os pais, né? Na escola eu vi uma bailarina, eu participei de teatro. Então isso é muito importante, o teatro na escola. Tudo colaborou, né? Todas as luzes, o som, a interação da atriz com o público, tudo remeteu realmente ao teatro. Não parecia que estávamos dentro da creche. Foi mágico. Mas eu caio. Caio. Ela cai. Por quê? Porque cairá muitas vezes. E muitas lágrimas cairão dos seus olhos. Ela já sabe disso, não é? Já caiu tantas vezes. Tantas vezes. E viu que de vez em quando não doía tanto. Nós ficamos assim encantados. Eu fico encantada e eu fico assim feliz pelos alunos, né, por essa oportunidade, porque é uma coisa muito rica. Levar a criança ao teatro é complicado por conta do ambiente, né? E todo o trabalho que é feito quando vocês vêm é maravilhoso, porque há uma conversa, né, antecipando o que vai acontecer. Ou seja, é tudo pensado na criança. E a gente percebe eles interagindo, a gente sente eles participando, e isso é assim, é gratificante de ver, é emocionante. Eu tive momentos que eu quis até chorar, falei, não, vou segurar o choro. Mas assim, muito gostoso. A história, né, que vocês nos trouxeram também maravilhosa, é algo que sensibiliza. E é gostoso essa brincadeira deles estarem repetindo as palavras, ou seja, é uma proposta que vem e toca as crianças. Então isso é perfeito, é maravilhoso. Cada vez que ela caiu, ela quase desistiu. Mas a bailarina continua a dançar. Mais bonita, mais valente, mais feliz. A bailarina pequenina, pequenina. Então, eu me levanto. Eles até, quando começou lá, né, eles até riam de coisas que nem precisava rir, né, mas que eles estão acostumados, quando vai assistir um espetáculo, fazer assim. E aí depois, aos poucos, eles vão entendendo, né, aquela poesia. Eu acho assim, a primeira, segunda vez, fica meio assim para eles. Aí, mas se isso se tornar um hábito, eu acho que com certeza vai introduzir, sim, a poesia, né,
na vida deles. E eles vão crescer acostumados com isso. Nem todas conseguem ir ao teatro, não faz parte da nossa cultura ir ao teatro, né? Mesmo os adultos. Porque realmente, pelo menos aqui onde a gente está, nesse pedaço que a gente mora, os pais não têm acesso a esse tipo de cultura e não têm essa prática de estar levando os filhos para o teatro. Então, está sendo muito importante a escola iniciar isso, porque eles vão chegar contando para os pais o que aconteceu e os pais vão perceber que já podem levar eles, mesmo pequenos, que eles estão entendendo. E agora que eu danço, e danço, e danço, e caio, mas me levanto, eu quero ir para mais longe. A gente fez 135 apresentações em São Bernardo do Campo. Nós fizemos todas as creches da rede e as conveniadas. E a gente vê que isso é uma experiência, eu acho que fundamental e ela não deve morrer. O teatro para a primeira infância é possível e as crianças merecem e têm esse direito ao acesso à cultura desde o primeiro dia em que nasce. É muito bonito quando nós vamos às creches, porque quando nós recebemos pais com bebês no teatro, é uma comunhão muito bonita, mas é um público que está acostumado a vir ao teatro e que entende o teatro como uma possibilidade de encontro, um lugar de lazer, um lugar de cultura, mas isso não é a realidade de todos. Quando nós vamos às creches, nós nos encontramos diretamente com um público que muitas vezes não tem acesso a esse teatro, que muitas vezes não se sente muito à vontade nesse teatro. Nós vamos diretamente aos bebês e sem a mediação dos pais, que muitas vezes querem promover um encontro consigo mesmos também, nós fazemos um teatro muito diretamente ligado aos bebês. É muito bonito porque é uma relação muito direta, uma relação que nasce primeiro de um medo, de uma surpresa, e isso vai construindo um ar sagrado para o espetáculo. Depois, esse espetáculo vai se aprofundando com os bebês, sem a proteção dos pais. Ele vai se aprofundando e os bebês vão se encontrando no espetáculo e vão purgando esse medo, e isso transforma esse teatro num teatro realmente poderoso, sagrado. As creches são um lugar de encontro com a arte. Eu acho que essa é a ideia da educação. A educação e a arte deveriam andar juntas. Os artistas deveriam estar nas creches e nas escolas como educadores. Não educadores formais, mas apontando caminhos e criando surpresas e até desmontando um pouco as expectativas que normalmente as pessoas têm sobre uma escola.